O John Textor deu uma declaração para o Globoesporte.com que diz muito sobre o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira maneira de operar e diz muito sobre o quão cínico ele é. E não é algo que eu discorde, o que ele necessariamente falou, mas eu quero trazer alguns elementos aqui para a gente entender a discussão como um todo. E eu sei, vai esbarrar no clubismo, vai esbarrar na falta de pensamento crítico que assola o futebol, né? E as suas determinadas paixões. Mas eu acho necessário fazer um vídeo para as pessoas que conseguem ter um pensamento crítico além, que vão além daquela paixão pelo próprio clube, etc. Então, eu acredito que a gente está construindo aqui nesse canal um público com esse pensamento. Quando eu olho os comentários, eu vejo coisas muito interessantes, muito positivas, pensamentos muito relevantes. Então, isso tem me feito me animar para tentar falar de assuntos um pouco mais complexos do que propriamente eu falaria aqui. Esse era até um assunto que eu separei, eu e o Felipe, a gente tinha separado para fazer na live de ontem, live da tarde. Tem sido um sucesso, a gente tem falado sobre vários temas. Mas esse aqui, particularmente, ele requer um pouco mais de cuidado, porque tem muitas camadas, tá? E eu preciso que você venha comigo, absorva, bota o fone de ouvido, vai, sei lá, pedalar e ouvir ao mesmo tempo, sabe? Presta atenção, porque não é só sobre o John Textor, mas sobre o que é o futuro do futebol brasileiro e mundial a respeito da visão que ele lançou na entrevista no Globoesporte.com essa semana. Antes, claro, preciso fazer aqui o disclaimer de que hoje à noite, 8 da noite, tem Santos e Vila Nova. Vila Nova e Santos lá em Goiás. Confronto de líder Santos contra o vice-líder Vila Nova. E o jogo, além de ser fora de casa, onde o Santos tem jogado muito mal, embora o Santos venha de 5 jogos sem sofrer gols, venha de 4 vitórias e um empate, o Santos fora de casa não tem performado bem e vai ter o seu principal desafio na Série B até agora. O Vila Nova não tem desfalques, o Santos tem. Desfalque do Juliano, ainda não volta. O Furt tá meia bomba por esse jogo, sofreu uma lesão no trapézio e vai pro sacrifício. E o Aderlan, que foi o cara que quando entrou, deu ali a segurança defensiva pro Santos na lateral direita, ele sofreu uma lesão de ligamento cruzado, não joga mais esse ano. Volta o Sherman, que é ótimo, tem tudo para ser melhor que o Aderlan na carreira, mas defensivamente tem os seus problemas. Então, eu acho que o Vila Nova é favorito, embora as casas de apostas, a KTO especificamente, tenha dado o Santos como favorito, por isso que torna ainda mais interessante essa aposta. A aposta da KTO aqui tá pro Vila Nova pagando 3,25, enquanto tá pagando 2,30 pro Santos. Então aqui eu apostei 10zinho no Vila Nova, porque, pô, se o Santos ganhar, eu tô feliz. Perdi 10ão, mas o Santos ganhou e se desgarrou ali na liderança da Série B. Se o Santos perder, pelo menos eu ganhei 32 mangos, já tenho uma graninha para pedir aí uma comida à noite, sem me preocupar. Essa é a aposta que eu vou fazer hoje, tá? Colocar 10zinho no Vila Nova, lembrando que se você entrar, for o primeiro viajante lá na KTO, fizer o seu cadastro e você colocar o nosso cupom aqui, o FBoteco, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Botou 100, ganha 120. Botou 200, ganha 40, né? 240. Então, é isso. Brinca lá, se diverte com responsabilidade, tá? Eu acho que essa odd tá muito boa. Se eu pudesse apostar mesmo, assim, independentemente de ódio ou não, meu palpite de hoje seria a vitória do Vila Nova, tá? Pelo como o Santos tem se portado fora de casa, apesar dos últimos resultados. Bom, o John Textor deu uma entrevista pro Globo Esporte que eu quero revisitar, mas antes de tudo eu quero lembrar um vídeo que eu fiz aqui. Já faz um certo tempo, falando sobre a necessidade de termos um fair play financeiro no Brasil a partir dessas SAFs que estão vindo para o Brasil. Eu citei o exemplo do Bahia naquele vídeo. Falei sobre como aqui não tem travas que impeça qualquer clube de contratar o quanto quiser. Veja, se o Bin Salman, proprietário do Newcastle, príncipe da Arábia Saudita, comprasse o meu time e quisesse montar aqui uma seleção mundial de jogadores, o Santos vai ser o maior clube do mundo, a gente vai despejar bilhões e bilhões e bilhões de euros no Santos. Ele poderia fazer isso porque não tem travas. Ele é proprietário do Newcastle e ele não pode fazer isso por conta das travas da Premier League. O que diz o fair play financeiro de Premier League? Que você só pode contratar, você só pode gastar numa temporada para outra 1,5 vezes do que você arrecadou na temporada passada.
Cada país tem a sua regra específica de fair play financeiro. A UEFA tem uma regra de fair play financeiro para as disputas das Copas Europeias, mas existem travas. Tá? Não, o fato do Newcastle ainda não ter se tornado Manchester City tem muito mais a ver com essas travas do que falta de pensamento, falta de profissionalismo, falta de grana. Não é. O presidente do City, que tem propriedade de Abu Dhabi, cujo grupo, o City Group, agora também é dono do Bahia, e tem vários clubes, é a principal conglomerado de clubes no mundo. Ele tem muito, mas assim, 10 vezes menos grana do que o Bin Salman tem, se for comparar, tá? Então a diferença é brutal do Bin Salman, dono do Newcastle, para o dono do Manchester City. E o Manchester City está na frente porque começou muito atrás, muito lá atrás. Então, é óbvio que assim, eu imagino que o Newcastle vai chegar, se o interesse do Bin Salman fosse se manter, for criar um Newcastle muito forte, etc e tal, o Newcastle vai chegar lá. Vai demorar, mas vai chegar lá. Por que eu tô dizendo isso? Eu fiz esse vídeo falando sobre a questão do Bahia, foi até chamado de xenofóbico na época, explicando que o Bahia, que foi um time que quase caiu para a segunda divisão em 2023, teve receitas muito ruins e, claro, se pode discutir porque as receitas são muito ruins. Não temos uma liga, a televisão paga pouco pro Bahia, isso tudo vai mudar a partir do ano que vem. Não teremos ainda uma liga, mas pelo menos teremos grupos de negociações que pelo menos prometem aí com que os direitos de televisão sejam um pouco mais equilibrados a partir dessa venda casada que vai acontecer. O Bahia está junto lá com o grupo da LFU, que agora tem o Corinthians, tem vários outros clubes que vão vender os seus direitos de televisão em pacotes separados. Isso tende a melhorar as receitas não só do Bahia, mas como de vários clubes que são considerados menores no cenário nacional. O Bahia é um time muito grande, não quero depreciar o Bahia, campeão brasileiro, primeiro representante brasileiro na história da Copa Libertadores da América. Isso é muito importante, muito significativo, não é um clube qualquer, mas o Bahia nunca conseguiu ter as receitas que os seus principais adversários no cenário nacional, muito por conta de ser um clube do Nordeste, o tamanho de sua torcida, que também não é pequena, mas é menor do que os grandes clubes. Enfim, tem uma série de explicações. Mas aqui eu tô querendo dizer que não se trata de falta de respeito com relação à instituição, muito pelo contrário, que eu respeito muito, mas um simples olhar crítico e de mercado, a partir do que é o Bahia para o cenário nacional e sua história. E o Bahia tinha essa dificuldade de competir e o que o Bahia contratou esse ano, o que o Grupo City contratou para o Bahia, o que o Grupo City está gastando, jamais poderia ser feito num país europeu, porque você, com a receita que o Bahia teve, ele teria que ter contratado muito menos, gastado muito menos. Ele seria esbarrado nas travas. O Brasil não tem travas, porque não tem liga, não tem nada. Aqui você pode fazer o que você quiser. Expliquei já o caso do Bin Salman se comprasse o Santos. Poderia fazer o time que ele quisesse. Não haveria problema, tá? E aí eu chamei a atenção que e a gente ia chegar num lugar no futebol brasileiro que ia ser muito perigoso. Se a cada ano que passasse o Bahia contratar 300, 400 milhões de reais e montar times megalomaníacos, e não estou falando só do Bahia, o próprio Botafogo com o próprio Textor, que daqui a pouco a gente vai conversar, começasse a fazer isso, ou sei lá, o dono do Cruzeiro, que é muito multibilionário, começasse a fazer isso, cara, times que estão tentando fazer futebol de uma outra maneira, que não é na base de dinheiro de bilionário, tipo Flamengo, tipo Palmeiras, poderiam se ressentir disso e falar, meu, o que é isso? Os caras estão acabando com o jogo, vão ganhar tudo daqui a pouco e a coisa vai se desequilibrar de uma maneira abrupta. A gente vai precisar se organizar para fazer o fair play financeiro. Essa era a minha opinião, eu acho que o fair play financeiro é absolutamente necessário e eu já vinha falando sobre isso há bastante tempo aqui. Acontece que agora o John Textor deu uma opinião que é muito parecida com a minha, mas que não só corrobora com o que eu quero dizer, mas como mostra o cinismo do John Textor. E é isso que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Ele deu uma declaração, vou botar na tela aqui a seguinte declaração para o Globo Esporte. Deixa eu só pegar o meu fone aqui para eu poder ouvir junto com vocês. Ampliar a tela. Cadê? Aqui. Vamos que vamos. If we don't do something about financial fair play here, and it should be a salary cap, because we can do it. We don't have the problems that Europe would have with a salary cap. We could do a self-contained
you cannot spend more than this amount of money, and you can make sure the waterfall helps players all the way down the line. You can make it very healthy. If you come with the 70% of revenue and we just make it easy, oh, UEFA does it, so we're going to do it. Well, that's a different world than the top clubs are going to be able to spend a ton of money and the bottom clubs can't. If you do that, or if you do nothing, this is my warning to Corinthians, Palmeiras, Flamengo. If we don't do something, we're going to wake up 7 years from now, and under this current ownership structure, the people that are here today, Bahia is going to win the championship of Brazil 17 years out of 20, right? They are Abu Dhabi, right? We have Qatar that I compete with in France, and I'm competing against a country, not an owner. An irrational spending model with no constraints, combined with financial fair play, where so long as they can generate enough revenue, and they do, right? Because they use their Qatar relationships and airline relationships and sponsor relationships, so they get their revenues exactly where they need them to be to spend what they want to spend, because they want to go win UEFA Champions League. And I've got to compete against that as the owner of one of the great clubs in France that won 7 titles in a row from 2000 to 2007, 2008. Now that club, the great Olympique Lyonnais, cannot compete for anything but second place. Now, we're going to do our best. I want to kick their ass. I hope they have an off year, but all they have to do is just reach into their pocket and lay down some oil money, and I'm done. So I love the people at Manchester City, the people that work there, they're great, but the fact is Brazil brought oil money to town, and if we don't do something now, right now, about a salary cap, Bahia is going to eat our lunch. That wonderful little town I went to last night, gorgeous, great hotel, beautiful, great. They're going to win every championship for 20 years straight. And I'm sorry, I'm just telling all the Flamengo fans out there, forget it. It's over. It's over. And we have to fix it now. The league has to happen now. A salary cap has to happen now. Cara, assim, vamos lá. Eu não tenho nada que desabone a sua opinião. Eu concordo com absolutamente tudo e a maneira como ele explicou, pra mim, é perfeita. Perfeita. No Manchester City, que já foi acusado de burlar o fair play financeiro inúmeras vezes, e uma vez quase foi punido, ele chegou a ser punido, mas ele teve o caso revogado, ele chegou a ser quase expulso da Champions League por algumas temporadas, depois teve o caso revogado porque encontraram algumas questões da investigação que tinham sido prescritas e tudo mais. O Manchester City ele utiliza da relação dos seus donos com empresas para patrocinar o próprio clube, então elevar suas receitas e então poder gastar muito mais que os outros. É uma relação que nem a Europa tem resposta para isso, tá? Esse já é um problema europeu. Mas aqui no Brasil o buraco é mais embaixo porque nem essa regra de fair play financeiro tem. E é isso que o John Textor se atenta aqui. Ele está absolutamente correto nessa fala. Absolutamente correto. E eu concordo com ele. Eu acho que... assim, concordo em partes, tá? Eu não acho que o Bahia vai ganhar 17 campeonatos de 20 seguidos, porque eu acho que o modelo de negócio do Bahia vai ser diferente do modelo Manchester City. O modelo de negócio do Bahia, embora o Bahia tenha contratado jogadores mais experientes, como Everton Ribeiro e tudo mais, é contratar jovens jogadores, como foi agora esse uruguaio atacante do Liverpool, que o Palmeiras tentou contratar e não conseguiu viabilizar uma grana suficiente, ou achou que não deveria disponibilizar tanto dinheiro pela sua contratação assim, mas o Bahia foi lá e abocanhou o cara numa negociação muito rápida, porque tem dinheiro sobrando. Essa, pra mim, vai ser a posição do Bahia. Contratar, os caras vão fazer a rapa no mercado sul-americano dos principais jogadores e promessas, vão vir pra cá, vão ter experiência de futebol brasileiro, vão jogar alguns anos, vão dar títulos pro Bahia, e então eles vão partir pra Europa, pros outros clubes
do grupo City, seja para o Girona, não está preparado ainda para o City, temos dúvidas, faça uma temporada no Girona e depois fazendo uma temporada em La Liga, jogando contra Real Madrid e Barcelona, a gente vê se você cabe aqui no Manchester City, que é a ponta do guarda-chuva, é onde eles realmente estão olhando. Eles criaram todo um sistema de abastecimento do Manchester City, um sistema robustíssimo. Um sistema robustíssimo e que tem várias camadas. Eu vou visitar uma matéria agora, que é aqui do O Globo. A matéria, deixa eu até colocar aqui, foi escrita por Tatiana Furtado, tá? E eu acho importante a gente ler junto essa matéria e tirar algumas reflexões. Aqui a matéria diz o seguinte: chegada de Almada ao Botafogo é sinal dos tempos. MCOs transformam o mercado de transferências. Aqui ela explica o que são MCOs, e eu já vou a essa explicação aqui, ó. A realidade já consolidada na Europa vem ganhando força no Brasil a partir da regulamentação das sociedades anônimas do futebol, a discussão sobre os limites chamados MCOs, Multi-Clubs Ownership Groups, na sigla em inglês. Nada mais são do que, traduzindo livremente, grupos de vários clubes que têm um determinado dono. Tá? Os grupos proprietários de vários clubes já detêm mais de 300 times pelo mundo, boa parte deles nas principais divisões nacionais, segundo dados do Centro Internacional de Estudo de Esporte. Na última temporada da Premier League, principal competição nacional do mundo, por exemplo, 14 das 20 equipes já faziam parte de um MCO. E o dinheiro vem sobretudo da onde? Dos Estados Unidos, que hoje a gente recebeu a notícia aí também, né? Não tem nada a ver com o vídeo, mas que monitora o Lula desde a década de 60 e tem mais de 2.000 documentos do nosso presidente, né? Uma coisa assim completamente absurda. Convido que você leia a matéria sobre isso. No Brasil, o movimento ainda é recente. Além do grupo Eagle Football Holdings, que é o grupo de propriedade do Textor, aqui eles separam todos os grupos, tá? Aqui o Citigroup, aqui o Red Bull, aqui Ineos, não sei se é assim que se pronuncia, Qatar Investments, Tony Bloom, V Sports, Redbird Capital e Eagle Football Holdings, que é Lyon, Botafogo, Crystal Palace e Molenbeek, da Bélgica. E aqui a gente vai começar a tentar entender por que o cinismo do Textor é tão gritante, tá? Vamos lá. Em terras brasileiras, o principal impacto desse modelo já se dá nas transferências de jogadores. Além de Almada, o atacante Luiz Henrique está fazendo um pit stop no Botafogo antes de migrar para o Lyon, hoje considerado o clube cabeça do MCO de Textor. Destaques da campanha do Brasileiro de 2023, o goleiro Lucas Perry e o zagueiro Adrielson tiveram o mesmo destino. Todas as transações seguem os regulamentos previstos pela FIFA, UEFA e CBF, sem dispositivos específicos para MCO. Não há nenhuma regra no mundo, e não é só no caso brasileiro, com relação a transferências entre clubes do mesmo MCO. Tá? Então, isso pode gerar uma questão muito complexa. Vamos lá. Nessa dinâmica, a torcida reclama do pouco tempo com os jogadores no elenco e os clubes formadores de possíveis perdas financeiras, uma vez que as transações entre os times do mesmo grupo têm valores definidos pelo dono. Cara, eu tenho 2 bares, tá? Eu sou dono do bar, um bar aqui na periferia e um bar aqui numa região muito rica na cidade de São Paulo. Eu começo a formar aqui, um garçom começou a se destacar. E aí o mercado começou a, quero esse garçom pra caramba. Fala assim, não, eu mesmo vou levar esse garçom. Não, você só vai mudar de um lugar para o outro. A transferência fica muito mais fácil, porque você já tem uma relação. Você consegue, muitas vezes, prometer coisas pro cara. Ó, você vai ter uma possibilidade de crescimento, você vai sair da periferia e você vai para outro lugar. Então fica muito mais fácil essa relação, porque você tem muito mais empregados. Todos estão sob o seu guarda-chuva. Mas por que é tão complexo assim? E eu quero entender com vocês. Vamos seguir a matéria. Um exemplo é Luiz Henrique revelado pelo Fluminense. Olha aqui como o Fluminense vai ser lesado pelo fato de o Luiz Henrique ter sido comprado por uma MCO.
Ao contratá-lo por 20 milhões de euros, aí pelo Botafogo, pouco mais de 100 milhões na época, a SAF do Botafogo teve que pagar um percentual ao tricolor, ao Fluminense, dentro do mecanismo de solidariedade aos clubes formadores. Toda vez que você forma um jogador, por exemplo, toda vez que o Neymar é transferido de um time para o outro, o Santos recebe uma porcentagem que equivale ao tempo que ele jogou na base do clube. Uma porcentagem que pode chegar a 5%. Tá? Por exemplo, quando que até hoje é a transação recorde do futebol mundial, quando o Barcelona deixa, o Neymar deixa o Barcelona rumo ao PSG, o Santos recebe uma grana muito interessante daquela transação, que salvou o Santos naquela época. Porém, não foi diferente agora na transação para o Al Hilal, tá? Porém, o MCA, no MCO de Textor, ele pode repassá-lo ao Lyon por empréstimo ou por 50% dos direitos econômicos, o que traria uma perda financeira para o Flu. Ou seja, quando ele for para o Lyon, quando ele for transferido para o Lyon, não vai ser uma transferência normal, porque os clubes são do mesmo MCO. Então, o Fluminense não vai arrecadar o mesmo que arrecadaria com relação ao que arrecadaria se ele fosse transferido para a Europa novamente, Luiz Henrique. E se ele for emprestado, não vai arrecadar nada. Vocês entendem? Mas isso é só um exemplo. Contudo, não há qualquer irregularidade nesse movimento. Não há regras para isso. Já há regras para evitar possíveis fraudes. E aqui ela explica o seguinte. O Botafogo, por exemplo, recebeu sondagens por PR no valor máximo de 8 milhões de euros, mas Textor queria o jogador para o Lyon. Se o empresário pagasse um valor menor que as propostas de mercado, isso poderia configurar fraude. Então, assim, se tem uma proposta aqui do Al-Ahly de 10 milhões de euros, ele vende para si mesmo por 8, ele poderia encarar um problema. E isso é uma espécie de proteção que ainda se tem, tá? Uma transação envolvendo o ganês Ernest Nuamah, do Molenbeek da Bélgica para o Lyon. Vamos lembrar que esse Molenbeek da Bélgica é de propriedade do Textor, tá? Está sob investigação. Na ocasião, o jovem de 19 anos foi comprado pelo time belga por 25 milhões de euros. Logo depois foi emprestado à equipe francesa com obrigação de compra. Outros times da França pediram a investigação. Por que que aqui, embora exista a obrigação de compra, existe a investigação? Porque quando você faz um empréstimo com obrigação de compra, você não está dispondo de uma verba daquele ano fiscal para poder contratar. Então você consegue driblar o quê? O fair play financeiro. Eu tenho 100 milhões de euros para contratar. Então eu contrato um cara de 25 para o meu outro clube e empresto de graça para o meu com uma obrigação de compra que eu vou ter que pagar só no outro ano fiscal. Eu driblei o fair play financeiro. Então essa movimentação lá na Europa está sob investigação. E você aqui consegue entender que mesmo com o fair play financeiro, as coisas não são perfeitas assim. Seguimos. Apesar de casos do tipo se tornarem mais comuns na nova configuração do futebol mundial, não se creia que uma péssima notícia é que a FIFA vai fazer uma regulamentação específica. As confederações e federações nacionais são responsáveis pelos regulamentos e suas competições. Na Premier League, por exemplo, qualquer negociação de compra de clubes por grupos ou pessoas físicas precisa passar por um crivo da liga. No Brasil, isso não existe, tá? Aqui, eles pegam aqui umas declarações do Belintani com relação ao Bahia e tudo mais, mas eu quero seguir algumas coisas aqui. No Brasil, por exemplo, existem mecanismos que proíbem clubes ponte, que eram usados para comprar talentos jovens com multa nacional, 2.000 vezes o salário do jogador, e em seguida emprestá-lo a um clube de fora do país sem a taxa de transferência. Hoje, o jogador... É aqueles casos dos clubes tipo... Não sei se vocês lembram... que tinha uns empresários que eram donos, né? Até na América do Sul, eu lembro que tinha o Juan Figuer tinha um clube. Aí o que ele fazia? Usava o clube de barriga de aluguel para poder negociar. Isso é proibido porque hoje o jogador, por regra, precisa ficar pelo menos 4 meses no clube. Isso barra você comprar via um clube e emprestar para outro, tá? É uma coisa nova que existe. Na Europa, a discussão gira em torno do fair play financeiro que não existe no Brasil e da lisura do esporte. O uso de clubes do mesmo grupo para compra de jogadores por valores altos e em seguida empréstimo ao principal time do MCO seria uma forma de burlar os limites financeiros. Poderia ser o caso de Nuamah com o Lyon, que nessa sexta-feira anunciou o zagueiro Moussa Ninkate, Nottingham Forest, por 31,9 milhões de euros.
O brasileiro Savinho, destaque do Girona e da seleção brasileira, foi uma negociação recorde do Troyes da França. Olha aqui, mas ele nunca jogou lá. E ele foi emprestado 3 vezes, ambos os times são do grupo City. Agora ele deve ser contratado pela nave-mãe, o Manchester City. Ou seja, o Manchester City, o grupo City para contratar não colocou essa grana fiscalmente nas costas do Manchester City, por conta do fair play financeiro. Colocou no Troyes, que faz parte do seu guarda-chuva de propriedades, emprestou 3 vezes para vários, inclusive o Girona, onde o Savinho finalmente fez sucesso, está preparado para o City, agora vai para o City sem cumprir as obrigações fiscais que o Manchester City teria se tivesse contratado o Savinho de qualquer time da La Liga que não fosse do seu próprio guarda-chuva. Vocês entendem o quão grave são esses MCOs e a falta de regra, inclusive na Europa, para lidar com isso? O aumento de conflito de interesse com o novo formato das 3 ligas europeias também preocupa. Com mais clubes de várias divisões, crescem as chances de encontros entre times pertencentes ao mesmo grupo. Cara, pode rolar um Girona e Manchester City, gente, numa Champions League. E aí? E aí? Isso burla as regras do esporte. Quem diz que não vai ter conluio? Quem diz que não vai ser tipo Fórmula 1, Schumacher e Rubinho, deixa passar? Quem que garante isso? Por isso que, por exemplo, é muito normal você ter times Bs na Espanha. O Real Madrid tem o Castilla, o Barcelona tem o Barcelona B. E aí, eu me lembro, na época que o Guardiola foi técnico do Barcelona B, na 2ª divisão, ele conseguiu subir para a 1ª divisão, mas ele não pôde jogar a 1ª divisão. Primeiro que ele nem continuou lá, ele assumiu o Barcelona A, mas o Barcelona B não pôde jogar a 1ª divisão, porque é uma regra. Você vai jogar Barcelona A e B na 1ª divisão, 2 times... Não pode. E isso vai começar a acontecer agora na Champions League. Isso fere o que é de mais fundamental no futebol, que é a lisura. Hoje os times de MCO podem disputar 3 competições, Champions, Europa League e Europa Conference, separadamente. Mas se as equipes estiverem no mesmo torneio, há 2 caminhos: vender parte do clube e manter até 29% do controle sem participação em conselhos, e poder de decisão sobre os clubes e a venda do clube para um fundo cego, com direção nomeada pela UEFA. Ou seja, os caras estão pensando em criar mecanismos para tudo isso que eu falei não aconteça. Com o Manchester City e Girona estão na Champions League 2024, o Grupo City teve que repassar o time espanhol a um fundo cego. Olha aqui que os caras tiveram que criar. Porque os caras estão preocupados com essa dinâmica. E, bom, aqui a matéria é sobre isso. Mas, Rodolfo, você falou que o John Textor estava sendo cínico. Onde ele está sendo cínico? Bom, vocês viram que ele falou... Eu coloquei o vídeo aqui do que ele disse na entrevista para o Globo Esporte, certo? Agora eu peguei uma outra entrevista do Textor aqui, que é numa outra matéria, essa tá no Terra, que é sobre o fato do Textor apoiar a criação de uma Superliga Mundial e dizer que o Botafogo quer jogar com os melhores. Eu não vou entrar no papo da Superliga Mundial aqui, mas eu vou entrar nessa aspa do Textor que vai completamente contra o que ele mesmo falou na entrevista para o Globo Esporte. Abre aspas para o Textor. O fair play financeiro é uma fraude. Está claro que as regras foram criadas para garantir que os clubes que não gerem receitas significativas não consigam recuperar esse atraso. Não importa se você tem $1 bilhão, você não tem permissão para gastá-lo. Isso faz algum sentido? Questionou o John. Ou seja, na Europa, ele não quer que o fair play financeiro exista, segundo pelo menos essa fala aqui, porque ele quer poder gastar desenfreadamente. Ele não quer ter que fazer esses movimentos para alimentar o Lyon, que é a cabeça do seu guarda-chuva. Mas no Brasil, ele quer que isso seja feito com o Grupo City, porque não é ele. Se o Bahia foi vendido para o Grupo City, dinheiro de petrodólares, o caramba 4, e o Bahia vai se tornar um clube, pode se tornar um clube imbatível, aí afeta os interesses do John Textor. O que eu estou querendo trazer com essa discussão aqui? A questão do John Textor aqui não é
necessariamente sobre as regras. Regras essas que a gente mostrou, ele não respeita. Ele tem, inclusive, tá rolando investigações sobre contratações do John Textor nesse grupo, nesse MCO dele, que podem ter sido feitas, eu não vou afirmar, mas podem ter sido feitas para burlar as regras do fair play financeiro que ele defende aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil o discurso é completamente diferente, porque para ele o fair play financeiro é interessante, uma vez que ele disputa com o Grupo City. E se não fosse o fair play financeiro na Europa, se não fosse o fair play financeiro na França, a disputa com o PSG ia ser ainda mais brutal. Porque o PSG é do Qatar Group, que ele mesmo cita na entrevista com o Globoesporte.com, que ele não consegue competir. Então aqui é o John Textor tentando manipular a opinião pública e dar opiniões de acordo com aquilo que lhe interessa. No contexto do Lyon, a opinião dele é uma. No contexto do Botafogo Brasil, a opinião dele é outra. Então isso, para mim, descredibiliza totalmente a opinião do John Textor. Embora, no que se diz respeito ao fair play financeiro, eu concorde. Agora, tá claro que não só a gente precisa criar um fair play financeiro no futebol brasileiro, e eu acho que o recado dele a Flamengo, a Palmeiras, a São Paulo é super importante, tá? Mas mais do que tudo, a gente precisa o mundo, o futebol mundial, a FIFA, a UEFA, a Comebol, a CBF, precisam criar regras para transferências entre clubes da mesma MCO. Precisa. Não dá. Não pode. Porque aqui no Brasil isso parece ser menos importante porque você não tem nem fair play financeiro para barrar. Mas é uma maneira muito fácil de se barrar o fair play financeiro se você tem vários clubes. Você compra para um clube que não usa, o cara fica ali, joga 6 meses, daqui a pouco você empresta de graça para cá, você não gastou nada nesse clube que não poderia gastar nada, fica muito fácil. Entendeu? E não é com relação só ao Bahia que eu tô preocupado, eu tô preocupado inclusive com relação ao Botafogo. O Botafogo tá para tirar o Joaquim do Santos. O Botafogo, antes do Textor, o Botafogo tava quase falido. E eu acho da hora pra caralho que o Botafogo esteja bem. Só que eu acho que essa recuperação de um clube, a partir de uma SAF, ela tem que ser feita com travas. Pô, vamos diminuir a dívida. Nós temos aqui 1 bilhão de dívidas. Você quer pagar 1 bilhão de dívidas de uma vez? Você paga. Vamos pagar, vamos zerar as dívidas, etc e tal. Mas para o investimento no esporte, no futebol, ele tem que vir atrelado ao seu poder de receita. Ah, Rodolfo, mas se for assim, o Flamengo, que tem um potencial de receita muito maior que os outros, vai ser beneficiado sempre. Mas o Flamengo, ele tem uma receita que é oriunda dos torcedores que ele tem. O Flamengo tem 42 milhões de torcedores no Brasil. O Flamengo não tem culpa de ter esse poder de compra, de ter torcedores tão engajados, de ter a maior audiência, etc e tal. Entendeu? Ele tem que ser beneficiado sim por isso, porque é um time que as pessoas param mais para assistir. Se o Flamengo da base joga no YouTube, as pessoas têm 1 milhão de pessoas assistindo. Tudo isso precisa ser de alguma maneira recompensado. E aí a liga entraria para, de alguma maneira, distribuir melhor esses recursos financeiros. Seja de televisão, seja de, enfim, seja de marca, seja de tudo. A partir dessa conversa. Agora, você ter um dono que pode gastar invariavelmente em qualquer clube aqui do dia para noite sem nenhum tipo de trava, aonde a gente vai parar? Gente, os esportes americanos só fazem o sucesso que fazem justamente por ter travas. São muitas travas. E a gente não pode acusar o americano de ser comunista, né? A gente não pode acusar o americano de não saber fazer esporte, né? Os caras sabem. A NBA é consumida mundialmente, a NFL é consumida mundialmente. E há várias travas. O Boston Celtics vai ter que tá pagando multas e multas e multas para a liga para manter esse quinteto atual e vai ter que se livrar de 1 ou 2 jogadores a partir da outra temporada, senão vai ficar inviável. Não vai conseguir manter esse quinteto. Entendeu? Porque se preza pelo equilíbrio. É assim que se forma torcedores, com todos os times achando que um dia eles podem vir a ser campeões, que um dia eles podem vir a sorrir. Mesmo que demore 10 anos. Vamos partir por uma reconstrução, vamos pagar nossas dívidas, vamos aumentar nossa receita, vamos contratar
os jogadores esse ano, no próximo e no outro, quem sabe daqui 5 anos a gente esteja forte. É assim que deve ser, porque você cria uma rotatividade de competição. Que tipo de rotatividade hoje existe na França? Nenhuma. Que tipo de rotatividade tem existido, inclusive, na própria Premier League com o Manchester City todo ano? Quase nenhuma. Isso é bom pro futebol? Não é. A gente precisa começar a pensar sobre isso de maneira menos clubista e mais profunda. Entendeu? Quero saber o que vocês pensam. A gente vai se falando. Um grande abraço, comentem aí e até o próximo vídeo.